Olá, estamos de volta para mais uma aula de processo do trabalho. E na nossa aula de hoje, nós vamos adentrar em um tema que eu considero como ele essencial para você entender a estrutura do processo. Nós falaremos a partir de agora sobre partes e procuradores. Sim, nós falaremos sobre partes e procuradores na Justiça do Trabalho. Para começar esse assunto que nós vamos abordar, a primeira pergunta que eu faço para você que está aí em casa estudando, focado para a sua prova é: o que seria parte? O que é um autor? O que é um réu dentro de um processo? E parte nós podemos considerar como aquele que pede em face de quem se pede a tutela jurisdicional. Então, repetindo para vocês, parte nós podemos considerar como aquele que pede e em face de quem se pede a tutela jurisdicional. Você pede para alguém e a parte também pode ser alguém que recebeu esse pedido da tutela jurisdicional. Ora, objeto que está sendo discutido. O autor é aquele que pede, enquanto nós podemos denominar o réu como aquele que em face de quem se pede, aquele que recebe um pedido do autor. Assim, nós temos o autor e o réu como parte no nosso processo. Então, recapitulando, as partes no processo serão autor e réu, evidentemente. O autor é aquele que pede a tutela jurisdicional do Estado. O réu é aquele contra quem é pleiteada a respectiva tutela. E no processo do trabalho, nós teremos não só a expressão autor e réu, nem se usa a expressão autor e réu, mas sim nós vamos nos valer das expressões reclamante e das expressões reclamado dentro da nossa reclamação trabalhista. Então, as partes no processo costumam ser autor e réu, mas no processo do trabalho, reclamante e reclamado. Tal como em outras fases do nosso processo, nós teremos outros nomes também. Então, veja na tela, na fase recursal, nós temos o recorrente e agravante, ou recorrido e agravado. Na fase de liquidação, nós temos o liquidante e o liquidado. Na fase de execução, nós temos o exequente e o executado. Os embargos, a execução, embargante e embargados. No dissídio coletivo, o suscitante e o suscitado. E no inquérito, o requerente e o requerido. Confesso para vocês que eu nunca vi uma prova de concurso perguntar essas expressões para nós. Todavia, para que nós possamos tecnicamente abordar e falar sobre o assunto, é fundamental que você saiba distinguir e falar as expressões, as nomenclaturas adequadas para cada ocasião do nosso processo. Então, caso você não tenha anotado, aproveite aí que está na sua tela para dar um print para que nós possamos seguir com o nosso conteúdo, ok? Enfim, feitas essas declarações iniciais, nós temos uma grande indagação para respondermos na aula de hoje. Pessoal, qual é a capacidade de ser parte e o que seria capacidade processual? O que seria, então, a capacidade de ser parte e capacidade processual? Então, veja só, acompanhe comigo na sua tela, que nós vamos definir assim. A capacidade de ser parte ela é aptidão para figurar como parte em um dos polos da relação processual. Repetindo, capacidade de ser parte é aptidão para figurar como parte em um dos polos da relação processual. Então, todo aquele que tiver capacidade
de direito, ele poderá figurar como parte. Nesse caso, pessoal, capacidade de direito, eles estão previstos nos artigos 1º e 2º do nosso Código Civil. Esse é o primeiro conceito que eu falo para vocês, capacidade de ser parte. Por outro lado, nós também temos uma indagação. Além de capacidade de ser parte, o que seria a capacidade processual? Então acompanhe comigo na tela mais esse conceitinho que nós vamos falar. A capacidade processual é aptidão para agir em juízo. Então, olha só, na capacidade de ser parte, aptidão para ser parte num processo, autor, réu, alguma coisa. Porém, a capacidade processual que nós estamos estudando aí na sua tela é capacidade para estar em juízo. Ou seja, toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Aqui, pessoal, vide artigo 7º do nosso Código de Processo Civil. Aqui não é Código Civil, hein, pessoal? Aqui é Código de Processo Civil que nós estamos falando. Então, veja, recapitulando aqui. Enquanto, de um lado, nós temos a capacidade para figurar como autor ou réu dentro de uma demanda processual, aqui nós estamos falando na capacidade processual de você estar em juízo representando os seus direitos. Então, são essas as considerações que nós temos que verificar sobre capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. Então, olha só, a partir dessa ótica, nós temos que ver que dentro do processo do trabalho, há algumas limitações de poder estar em juízo ou não. Então, veja, acompanhe comigo. O artigo 402 da nossa CLT, ele fala assim para nós, que considera-se menor para efeito desta consolidação o trabalhador de 14 anos até 18 anos. Ora, se você é menor para estar em juízo, você pode estar livremente ou você tem que estar representado? Você é incapaz ou relativamente incapaz? O Código Civil ele traz essas informações para nós sobre ser incapaz ou relativamente incapaz. Ainda, o parágrafo único do artigo 5º do Código Civil fala que, se tratando de menores, ele deixa de ser incapaz se ele for emancipado ou se houver o seu respectivo casamento. Essa é uma outra informação. Ele também pode deixar de ser incapaz pelo exercício do emprego público efetivo, colação de grau, ou se ele abrir uma empresa dentro dos critérios do artigo 5º. Agora, não tem capacidade processual todo aquele que deve ser assistido ou estar representado em juízo. Essa é uma outra informação fundamental para nós. No que tangencia o incapaz, o artigo 71 do Código de Processo Civil fala para nós que o incapaz ele será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. Olha só que informação importante. Então, nós já sabemos que incapaz ele tem que estar representado ou assistido. Neste caso, o incapaz é aquele que, quando ele for absolutamente incapaz, ou seja, menor de 16 anos, ele tem que ser representado. Os atos são realizados de forma exclusiva pelo seu representante. Agora, aquele que possui entre 16 a 18 anos, neste caso, ele vai ser um relativamente incapaz e será assistido. Os seus atos praticados serão assistidos em juízo. Lembrando sempre que, para estar em juízo, ele vai precisar, então, de uma representação, no caso de incapaz, ou ele tem que ser assistido também.
mas eu vou trazer para vocês aqui algumas observações relevantes. Nessa ótica, o artigo 4º do Código Civil, ele fala para a gente assim: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de exercer maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ébrios habituais ou viciados em tóxicos, né? Quem tem problema de alcoolismo ou qualquer coisa, ou drogas ou qualquer coisa do gênero, aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade, os pródigos, eles são inseridos nessa redação. Agora, olha só que importante que eu vou falar para vocês. Nós temos essa distinção de relativamente capaz e absolutamente incapaz, que é muito importante. Todavia, olha o que dispõe a CLT para a gente sobre todos os menores de 18 anos. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita pelos seus representantes legais e, na falta deste, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, sindicato, Ministério Público Estadual e o curador nomeado em juízo. Então, o que ele está falando para nós? Embora o Código Civil faça distinção entre relativamente incapaz, absolutamente incapaz, quando você possui menos de 18 anos, na Justiça do Trabalho, para que você possa apresentar uma reclamação trabalhista, propor os seus direitos em juízo, você tem que estar representado, seguindo essa ordem de representação. Ordem essa que nós temos, primeiramente, o seu representante legal, óbvio. Na falta destes, Procuradoria da Justiça do Trabalho, sindicato, Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Notou que eu grifei bastante Ministério Público Estadual? Eu noto aqui, eu faço esse grifo no seu artigo, porque é muito provável que na sua prova ele traga esse artigo e na hora de trazer esse artigo ele vai falar que a representação ela pode ser feita pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT. Não, gente, cuidado, não é o MPT, é o Ministério Público Estadual. A lei ela é enfática para nós em relação a isso, tá bom? Agora deixa eu falar, cuidado, gente, que um outro artigo que eu vi caindo em prova aí, mas ele foi revogado pela reforma trabalhista, é o artigo 792 da CLT, que falava que maiores de 18 e menores de 21 anos e as mulheres casadas, elas poderiam pleitear perante a Justiça do Trabalho sem assistência dos seus pais, tutores e maridos, né? O artigo machista pra caramba aí, artigo ridículo trazido pela nossa lei, mas que eu coloco aqui para vocês estudarem, para levar em consideração no ambiente de estudo, tá bom? Vamos seguir, que o barco não pode sair do mar, nós temos que continuar falando. Enfim, olha só. No caso das pessoas, então nós já sabemos que ela pode ter representante, ela pode ser assistida. No caso do menor de 18 anos, ele sempre será representado em juízo, ele sempre precisa ter seu representante, ele não tem legitimidade para figurar como uma pessoa com capacidade processual. Entretanto, nós podemos considerar que esses são os direitos da pessoa física. E no caso da pessoa jurídica? Para nós falarmos da pessoa jurídica, nós temos que dividir a pessoa jurídica entre pessoa jurídica de direito privado e de direito público. Na regra da pessoa jurídica de direito privado, nós podemos considerar que elas são representadas por aqueles que no seu ato constitutivo assim designar, ou se não houver designação, pelos seus respectivos diretores. É assim que acontece, muito fácil, muito tranquilo, nem se discute. Isso se tratando das pessoas jurídicas de direito privado. Eu, Guilherme, sou empresário, tenho minha empresa, você tem a sua empresa, sua loja, e é assim que funciona. Entretanto, essa regra ela não se estende para as pessoas jurídicas de direito público, porque no caso das pessoas jurídicas de direito público, a lei diz que, primeiro nós temos que fazer a distinção de qual ente nós estamos falando. Se for a União, nós seremos representados em juízo pela Advocacia Geral da União, o famoso AGU, nos termos do artigo 75, inciso 1º do CPC. Se tratando dos estados e do Distrito Federal, preste atenção aqui no Distrito Federal, pessoal, para não confundir na hora da sua análise,
nós temos que considerar que eles serão representados pelos seus procuradores, nos termos do artigo 75, inciso 2º. Atenção com o município, e município, ainda mais em ano de eleição, né? Quando tem eleição é bom a gente ficar atento, que se tratando de município, nós temos que trazer à tona a distinção entre prefeito e procurador, porque é aqui nos municípios nós temos tanto prefeito como procuradores, como figuras legitimadas para estarem em juízo. Para estarem em juízo, não é só o procurador ou só o prefeito, aqui são prefeitos e procuradores, é duplo. E por fim, nós temos as autarquias e fundações. Aqui é muito simples. Por que é muito simples, pessoal? Porque no caso das autarquias e das fundações, é por aquele que a lei do ente federado assim designar. O artigo 75, inciso 4 do nosso Código de Processo Civil. Tá ok? Essa é a forma que nós temos que levar à tona. Ainda no que diz respeito à pessoa jurídica de direito público, nós temos uma OJ da Seção de Dissídios Individual 1 do TST, que ela é muito interessante para nós, é a OJ 318. Ela fala o seguinte, que olha só, estados e municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de autarquias detentoras de personalidade jurídica própria, devendo ser representadas por procuradores que fazem parte do seu quadro ou por advogados por elas constituídas. Então, meu filho, se o Estado tem uma autarquia ou se o município tem uma autarquia, é aquela regra que eu brinco, ema, 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 cada um com seus problemas. Estado, não venha se meter aqui. Você não tem que se intrometer naquilo que não é seu. Tá ok? Essa é outra observação que eu faço para vocês e que eu quero que fique atento aí no nosso estudo, tá bom? Recapitulando para vocês, é a nossa OJ 318 da SDI 1 do TST. Ok? Ufa, quanta coisa, né? Nossa, muita coisa até então. Mas não para por aí. Porque a pergunta que eu faço para vocês, e em audiência? Como que funciona essa questão de representação dentro da sala de audiência? E no caso da audiência, nós vamos considerar da seguinte forma. Na audiência de julgamento, reclamante e reclamado, independentemente do comparecimento dos seus representantes, salvo em casos de reclamatórias plurimas ou ação de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Então, o que a ação fala para nós? Ô trabalhador, olha só, se você não for na audiência, vai dar problema. Então, reclamante e reclamado se faça presente em audiência. Todavia, nós temos que levar em consideração que no direito, para toda regra, sempre tem uma exceção, na maioria das vezes, pelo menos. Então, neste caso, o que acontece? Se tratando de pessoa jurídica, vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou o maior acionista da Coca-Cola, sou o dono da Coca-Cola no mundo. Não estou ganhando R$1 para falar da Coca-Cola, pelo contrário, estou ganhando estrias, estou ganhando aí doença, colesterol, mas a gente fala da Coca-Cola, não tem problema. Neste caso, o dono da Coca-Cola, ele responde pela Coca-Cola no mundo inteiro. Imagina o tanto de ação trabalhista que a Coca-Cola sofre no dia a dia. Imagina ele ter que, em todas as audiências, ele não ia conseguir administrar a empresa. Então, nesse caso, a nossa CLT, sabendo que o dono da empresa muitas vezes não vai conseguir comparecer em todas as audiências, ela permite para a gente que o empregador possa se substituir por um gerente ou qualquer preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês então. O preposto poderá ser indicado aqui e pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, porque tudo que ele falar vai dar confissão. Então, se o preposto for lá e falar contra a empresa pelo qual ele está representando, ele vai falar como se ele estivesse confessando pela empresa. Ele vai prejudicar a própria empresa. Então, a responsabilidade aqui é muito grande. E se não bastasse, a reforma trabalhista, ela trouxe para nós uma inovação no parágrafo 3º, porque ela criou aí uma profissão nova. Nós podemos falar que é a profissão de preposto profissional. Por que é profissão de preposto profissional? Porque o preposto que nós acabamos de falar não precisa ser empregado da reclamada. Olha que coisa interessante aqui.
não precisa ser empregado da reclamada. Então, basicamente, se você estiver lá na porta da Justiça do Trabalho e ver que o preposto da empresa não chegou, você dá um preço lá para a empresa e fala, ó, eu cobro tanto e entro de preposto. Antes disso, tinha que se comprovar se é funcionário da empresa. Eu mesmo advoguei para empresas que a empresa escolhia um dos advogados do escritório para registrar, para anotar a CTPS dele, para que ele pudesse fazer audiência enquanto preposto e o outro advogado comparecer como se esse outro advogado fosse realmente o advogado. Então, na realidade, tinha 2 advogados ali representando. Tinha muito disso antes. Agora acabou essa regra, então ficou tudo mais fácil aqui. E eu brinco que criou-se a atividade de preposto profissional. Parágrafo 2º do artigo 843, ele fala para nós que se por doença ou qualquer motivo poderoso, por exemplo, morreu a minha mãe, meu pai, meu cachorro não, mas morreu minha sogra. Sogra eu já fico na dúvida, né? Mas enfim, desde que seja um motivo devidamente comprovado, se não for possível o empregado comparecer pessoalmente, ele pode se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou sindicato. Olha aqui que interessante, ele não está falando que tem que ser o empregado da mesma empresa, mas sim um empregado que exerça a mesma profissão ou pelo sindicato, que seria algo mais óbvio aqui que nós temos que trazer à tona, tá bom? Olha só. Lembra que eu falei para vocês, lá no caput do 843, de ações plurimas ou ações de cumprimentos? Então, quando nós falarmos de representação do empregado pelo sindicato nas reclamatórias plurimas, são aquelas ações onde existe mais de um reclamante no polo ativo da reclamação trabalhista. Ou seja, é o que se equivale a um litisconsórcio ativo. E vou ser sincero, na prática é muito difícil de ter, mas pode ser que tenha. Agora, a representação do empregado pelo sindicato em ações de cumprimento, a ação de cumprimento são aquelas ações que servem para cumprir tudo aquilo que foi estabelecido no dissídio coletivo, nas convenções e nos acordos coletivos, nos termos da súmula 286 do nosso TST. Tá bom? Preste atenção nisso para não errar na hora da sua prova, na hora dos seus estudos, porque eu confio na sua capacidade de mandar ver aí para cima, beleza? Outra coisa, reitero aquela regra que eu disse, preposto não precisa ser empregado da empresa. Preposto não precisa ser empregado da empresa reclamada, tá bom? E tem aquela possibilidade de haver substituição do reclamante por motivo imperioso ou caso ele não consiga comparecer, né? Dentro daquelas razões que eu expus para vocês, que ele pode ser substituído por o mesmo empregado que pertence à mesma profissão ou sindicato. Ufa! Quanta coisa, né? Quanta coisa que nós falamos até agora. Para por aí? Nananina, não para por aqui. Por quê? Eu quero falar para vocês um pouco de capacidade postulatória e ius postulante. Capacidade postulatória e jus postulante. Sobre capacidade postulatória, é a capacidade que você tem de postular em juízo. É o que acontece com advogado, por exemplo. O advogado pode postular em juízo tranquilamente, nem se discute. E os postulandi, a parte, ela pode ir em juízo sem que ela esteja representada por um advogado. E os postulantes, pessoal, é algo muito comum na Justiça do Trabalho. O ius postulandi, o nome já diz, é você ir até a Justiça do Trabalho sem que esteja acompanhado por um representante advogado. Você vai sozinho com a pastinha debaixo do braço, chega lá na Justiça do Trabalho e fala, olha, vim aqui reclamar, vim aqui fazer a minha ação. Ius postulandi é um direito do trabalhador, também do empregador, porque o empregador também pode se fazer representar sem advogado, só que nós sabemos que na prática isso impõe uma série de restrições técnicas, que muitas vezes a parte ela não vai ter esse conhecimento, tá bom? O ius postulandi, que é você estar em juízo sem a presença de um advogado, ele está previsto no artigo 791 da nossa CLT. O 791 fala que os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Agora, em dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão estar representados por sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscritos na OAB, e dissídios coletivos é facultado os interessados estarem com assistência por advogado também. Gente, o ius postulandi, preste bem atenção, nos termos do artigo 839-A da nossa CLT, ele se aplica tanto a empregador como a empregado. O ius postulandi se aplica a empregador e empregado, tanto a empresa como o reclamante poderão estar em juízo sem advogado, tá bom? Agora, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O ius postulandi, ele tem limitação. Qual que é a limitação do ius postulandi? A limitação do ius postulandi é que ele não vai se aplicar para recursos de competência do TST, ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança. Eu poderia dizer para vocês que o ius postulandi, ele não é mara. Sim, ele não é mara, gente. Porque ele não gosta de mandado de segurança, ação rescisória, recursos de competência do TST também, e nós temos o azinho aí das ações cautelares, ok? Por isso que nós falamos que o ius postulandi ele não é mara, porque ele não alcança esses recursos aqui, esses tipos de ações que nós estamos falando e distinguindo para vocês, tá bom? Olha só, outra observaçãozinha que eu quero fazer com base na nossa interpretação sobre o ius postulandi. A doutrina, ela entende que não se aplica ius postulandi nos embargos de terceiros e recursos de peritos e depositários da nossa ação, ok? Fique atento a isso. E para a gente fechar esse bloco, eu quero falar para vocês de um artigo que ele é novo aí da reforma trabalhista, o 855B da CLT, que fala para nós o seguinte, que processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Olha só, reclamante e reclamado resolvem fazer um acordo sem participação da Justiça do Trabalho, mas deverão levar esse acordo para a Justiça do Trabalho para que ela homologue referida à situação. Para que a Justiça do Trabalho homologue este acordo, deixo aqui minha atenção para você que necessariamente as partes deverão estar representadas por advogado, não podendo ser o mesmo advogado. Porque se houver o mesmo advogado, as partes podem ser induzidas a fazer um acordo não interessante. Então, para que a gente possa resguardar a seriedade da situação, os advogados deverão ser advogados distintos. No próximo bloco, falaremos mais sobre essa temática. E siga lá no Instagram, @profguilherme.